Boa noite, estamos ao vivo com a live Cleverson Vale e queremos convidar você para interagir conosco nessa noite, perguntar para o nosso convidado. Hoje o nosso tema é revitalização de igreja e hoje está conosco o pastor Alípio Coutinho Júnior e eu vou convidá-lo, ele já chegou aqui na sala, eu vou convidá-lo para o bate-papo desta noite. Muito obrigado a todos que estão entrando já na live. Boa noite, pastor Alípio Júnior. Boa noite, pastor Cleverson, querido, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Prazer falar contigo. Obrigado mesmo por aceitar o convite para esta noite. Aqueles que não estão entendendo nada, não consegui mudar o cartaz. O Alípio não era amanhã? Sim, era amanhã, mas invertemos aí com o pastor Alexandre. Alexandre que falaria hoje, falará amanhã, e o pastor Alípio que falaria amanhã, está aqui conosco hoje. Obrigado, deu certo, deu tudo certo, Deus te abençoe. E eu quero dizer que a nossa live, pastora Lípio, além das pessoas que já estão conosco, ela fica gravada e muitas pessoas terão acesso a essa live. Eu quero apresentá-la aos nossos convidados. Pastor Alípio, eu pedi hoje a biografia dele, ele falou, me apresente de uma forma lá. Eu falei, mas pelo menos eu vou falar que o pastor faz parte do ministério colegiado da Igreja Batista Boas Novas, em Vila Zelina. O pastor atua em diferentes áreas lá na igreja, é isso, pastor? Sim, sou pastor de adolescentes e trabalho com missões. Uhum. Dentro de missões nós temos 9 áreas. São viagens missionárias e também um trabalho muito forte com missões urbanas. Muito bem. E a Igreja Batista Vila Zelina, Boas Novas e Vila Zelina, para quem não conhece, fica em São Paulo, capital, pastoreada pelo pastor Wagner Vailate. E ele já está ali há muitos anos já, né, pastor? 26 anos, pastor Wagner está lá, né? Hoje é uma igreja com 26 anos. aproximadamente 3.000 membros, mas quando o pastor Wagner chegou tinham 40 pessoas. Fez um grande 40 trabalho lá em pessoas. Boas Novas. Ele fez um trabalho de revitalização, né? Sim, sim. Fez, E por isso eu sou apaixonado pelo que ele tem feito e tenho aprendido cada vez mais sobre esse tema que eu tanto gosto. Aliás, eu conheci o Wagner Vailate na minha adolescência, pastor Alípio, quando ele era pastor da Igreja Batista de Vila Maria. E a Olha, é gente verdade. acampava como embaixador do rei lá em Boas Novas, em Mariporã, não sei se você conhece o acampamento da PEC lá. E o Wagner Vailate sempre levava a turma, os adolescentes dele da Vila Maria. Depois de lá, ele foi para os Estados Unidos, voltou para pastorear a Boas Novas, isso já há 26 anos, então, como o tempo passa, a gente está ficando velho mesmo. Pastor, eu quero começar a nossa conversa dessa noite, então, é, perguntando a respeito da sua conversão. Fale um pouquinho sobre a sua conversão, como que ela ocorreu. O pastor já nasceu em berço evangélico, já os pais já eram cristãos. Como que foi no início da sua vida? Tá legal. Então, pastor, eu sou neto e bisneto de cristãos. Meu bisavô foi pastor, mas o meu pai ficou longe da igreja, né? E minha mãe nunca foi evangélica, então dentro da minha casa não tínhamos um lar cristão. E eu fui me converter aos 24 anos de idade, depois de ter passado pelo Exército Brasileiro, depois de ter vivido alguma peregrinação religiosa. Eu brinco que eu fui batizado 3 vezes. Eu fui batizado na Igreja Católica, eu fui batizado na Umbanda e fui batizado na Igreja Evangélica. Então, depois de uma peregrinação aí, aos 23 anos eu me converti e logo após me senti chamado para o ministério, mas como muito engajado com o trabalho secular, mundo corporativo, eu não conseguia deixar, até
porque eu, de certa forma, era rimo de família, não conseguia deixar o meu trabalho para estudar, até que houve a possibilidade da Faculdade Batista do Litoral Paulista. E eu me formei na Faculdade Batista do Litoral Paulista. Uhum. Então, antes ou até durante muito tempo, o pastor exerceu o ministério pastoral de forma parcial, trabalhava secularmente e pastoreava. É isso? Sim, no tempo de seminarista, no terceiro ano de seminário, eu já não era pastor de direito, mas era de fato da Igreja Batista de Primavera. Era o seminarista pastoreando. Assim que terminou o seminário, eles me ordenaram, né? Fiz o concílio, fui ordenado, e mais um ano, então, por 2 anos e meio, mais ou menos, eu conciliei as duas coisas. Pastoreava e trabalhava no mundo corporativo. Uhum. Você chegou a trabalhar em linhas aéreas, é isso? A parte de. Linhas aéreas é meu irmão, pastor. Eu trabalhei na área de automóveis, né? Vendas de Uhum, carros, bastante tempo aí nessa área. uhum. Algumas empresas conhecidas do setor, vários níveis, graças a Deus, para a glória de Deus, para o pastor ter uma noção. No último estágio que eu estava trabalhando, eu estava com em torno de 20 salários mínimos e a igreja falou que ia fazer uma proposta indecente para eu ganhar 2 salários mínimos e pastorear e deixar meu trabalho, né? E rapidamente eu entendi que deveria fazer isso e fui Uhum. pastorear a Igreja Batista Jardim Primavera em Guarujá, que eu comecei, ela tinha 22 pessoas, né? E depois, quando deixei, 10 anos depois, tinham 240 membros a igreja. Olha só que bênção. Qual que é a diferença, pastor Alípio, entre plantar uma igreja e revitalizar uma igreja? Tá, ok. Os processos são os mesmos ou é diferenciado? Não, a revitalização da igreja é mais simples, na minha opinião. É claro que depende do chamado, né? Porque a igreja revitalizada, ela já teve uma história, ela já teve um povo, em torno dela já tinham se reunido pessoas, né? Então a revitalização tem muito a ver com o resgate da história, da memória, de quem a igreja um dia foi e por que ela não é mais. Então, ela para mim é um processo mais rápido a revitalização. Alguns lugares que eu passei, eu fiz 9 revitalizações, fui interino em 9, né? Uma não foi uma revitalização, então vamos pensar em 8. Alguns lugares que eu passei, o processo demorou 8 meses apenas, porque você vai buscar as pessoas que saíram, descobrir o que aconteceu com elas, restaurar, se for o caso, relacionamentos, e a resposta é bem rápida, né? O que eu percebo nessas igrejas que eu tive a oportunidade de restaurar é que talvez elas chegaram no momento difícil porque não havia projetos. Parece que o nosso povo, o povo de Deus, ele não gosta muito de amadorismo. Não gosta quem pensa no próximo domingo, né? Quem só está preocupado com o próximo domingo. Então, na revitalização, você visita as pessoas que um dia foram da igreja e mostra para elas um plano, faz elas sonharem contigo. E para mim isso traz um resultado mais rápido, né? É interessante que eu estava lendo aquele livro do Ronaldo Lidório sobre revitalização de igrejas. Não sei se o pastor conhece esse livro. É um livreto Sim. pequeno que ele escreveu. Ele escreveu sobre revitalização e uma parte do livro ele diz assim: muitas igrejas locais não crescem devido à pouca compreensão bíblica sobre a missão, ausência de compromisso pessoal com Deus, ausência ou a inatividade na evangelização. O pastor concorda com essa frase do Ronaldo Lidório, que muitas igrejas não crescem devido à pouca compreensão bíblica sobre a missão, ausência do compromisso com Deus e a inatividade da evangelização? Se concorda, como evangelizar se a igreja está precisando de fortalecimento interno? Tá Não legal. sei se entendeu a Eu, minha pergunta. eu concordo em partes com a frase, né? Mas quem Uhum. sou eu para acrescentar alguma coisa em Ronaldo Lidório, né? Mas é um assunto que eu sou apaixonado, então eu só lembraria que parece que a igreja não entende não só
a missão bíblica, ela não consegue ter missão nenhuma. Na verdade, às vezes a igreja não tem projeto algum. Ela não só não abraça os projetos da palavra de Deus, o que Deus espera dela, como ela não abraça nada. Ela não, parece que não se planeja crescimento, ninguém pensa isso. É até às vezes engraçado, você fala em crescimento de igreja, parece que você está em pecado, que você está querendo atuar na ação que não é tua, do Espírito Santo. Parece que você quer fazer isso para se autopromover, né? Eu fico pensando que uma igreja maior, ela não é mais espiritual do que a menor, mas ela não é menos. Querendo uma igreja maior, não é nenhum demérito se você estiver com isso abraçado os princípios bíblicos. Então, além de não conhecer os princípios bíblicos, os projetos bíblicos e a direção bíblica para o crescimento, eu acho que a igreja não só não bíblico, mas não abraça nenhum projeto. Geralmente você passa pelas igrejas e percebe que não tinha ninguém sonhando e planejando o crescimento dela de forma bíblica e respeitando os princípios bíblicos, claro. Pastor Olipe, essa é uma cultura brasileira ou uma cultura que vem importada de fora? A falta de um projeto para o crescimento da igreja. Lá fora também é assim, entre os americanos, ou isso é algo específico nosso aqui do Brasil? O Rick Warren sofreu muito, né, nos Estados Unidos quando ele começou a falar de crescimento de igreja. Eu acho que não só uma questão de cultura, mas uma questão de entendimento. Parece que você querer que a igreja cresça, parece que ofende algumas pessoas. Mas sempre, quando uma igreja está crescendo, você pode perceber, pastor, a gente sempre ouve vozes assim: o que eles estão fazendo? Será que eles estão negociando o evangelho para um crescimento tão grande? Né? O que estão pregando por lá? Essa igreja que cresce, ao invés de ser aclamada, aplaudida e copiada, o que ela está fazendo de bom, e muitas vezes ela é criticada, infelizmente. Né? Então parece que é uma ideia do crente aí, né? Não, vamos deixar como está para ver como é que fica. E eu acho que não deve ser assim. Nós devemos sonhar e ganhar mais pessoas, batizar mais pessoas, alcançar mais pessoas. Deve ser um plano, um desafio dominical. Eu pastoreei Primavera quase 10 anos e Cubatão 4 anos e meio como titular. Todo domingo, os irmãos eram desafiados a pregar o evangelho durante a semana, a trazer novas pessoas, a falar da esperança que eles tinham. E isso não era para nenhum motivo que não fosse para salvar pessoas, para ver pessoas alcançadas pelo Evangelho, pela mensagem do Evangelho de Cristo. Uhum. É interessante que, graças a Deus, no Brasil já temos muitas igrejas com essa visão, com um projeto de crescimento numérico e também qualitativo e quantitativo, né? Tanto em qualidade quanto em quantidade. E isso que o pastor falou é uma realidade. Aquela igreja lá, ela está afastada da palavra, por isso que lá não tem disciplina, as pessoas fazem o que querem, por isso que inchou, não cresceu, houve um inchaço. Essas críticas aparecem por aí, né? Eu acho que é justificativa aliás, essas críticas, a maioria não são feitas pelos membros, são feitas por pastores, concorda comigo? Sim. Pelos Sim. pastores. É Eu um vi, fruto de uma incapacidade de fazer a mesma coisa e por inveja, ciúme, sei lá o quê, a pessoa começa a criticar ao invés de mostrar o trabalho, né? Pois não, pastor. sim. Não, desculpa, eu achei que você tinha terminado. Às vezes dá uma cortadinha aqui para mim, Pode explicando aí falar. para todo mundo. Hoje eu estou na casa da sogra, então eu não estou aqui com o meu cenário, que geralmente eu uso nas lives, né? E não sei como é que está a minha internet aí. Hoje eu estou no litoral paulista. Mas voltando Tá aqui, boa, tá boa, a um, internet tá boa. tá Tranquilo. bom, pastor. Um amigo meu, ex-ovelha, o César, por exemplo, eu cheguei na Igreja Batista, ele escreveu aí, cheguei na Igreja Batista Jardim Primavera e fiz ele sonhar junto comigo, né? Eu falei, olha, a gente precisa reestruturar. Ele assumiu, junto com outras pessoas, o grupo de louvor da igreja sonhou, trouxe os jovens de volta. Eu falei para ele do que a Igreja de Cristo é capaz. Parece que a gente olha a Igreja de Cristo como coitada, como inferior, né? Ele está contando aí, ele foi minha ovelha tanto em Guarujá
quanto em Cubatão. E Cubatão foi coincidentemente, eu cheguei depois dele, ele tinha mudado de cidade, eu fui pastorear, ele já estava lá. Ele já tinha trabalhado esse processo no coração das pessoas de dizer, olha, a igreja de Cristo é relevante, ela precisa pregar, ela precisa crescer, ela precisa ser grande, ela precisa ser relevante. E de fato, assim, pastor, seria muito fácil dizer isso de mim mesmo, né? Mas eu preciso te dizer, ao contrário do que pode se pensar, Deus abençoou minha vida em relação ao crescimento de igreja, e eu nunca negociei um princípio bíblico, ao contrário disso, muito rígido com isso, muito firme com os princípios bíblicos. O que eu entendo é que a gente deve pensar princípios e costumes, culturas, formas, separar as duas coisas. Princípio não se mexe, não se muda. O que muda é a forma. Como é que a gente comunica para essa nova geração? Como é que a gente alcança o coração dessa nova geração? E aí, quando você vai restaurar, reestruturar uma igreja, você traz essa nova abordagem, rapidamente as pessoas vêm contigo, fecham contigo nesse novo jeito de enxergar e de pregar. Na sua opinião, pastor Alípio, não há lugar difícil, há falta de projeto. Eu concordo com isso? Puxa, concordo, pastor. Assim, em número, gênero e grau. Eu fui inquilino de 9 igrejas. Eu vou contar de uma. Uma igreja estava do lado de uma faculdade e eu cheguei lá no domingo à noite, preguei para uma pessoa. Já aconteceu com o irmão? De pregar para uma pessoa no culto da noite? Numa quarta-feira, numa igreja, no início do meu ministério, aliás, só estava eu e, aliás, não tinha nenhuma pessoa. Comecei a pregar e depois apareceu uma pessoa. Porque eu falei, não, eu vim aqui para cultuar, eu vou cultuar. E comecei, não tinha ninguém na igreja. Depois apareceu alguém. Era no dia de chuva, tava a igreja, não havia asfalto na rua, era rua de barro. Tá, então aquele dia foi justificado a ausência dos irmãos. A igreja estava num problema muito difícil, um momento difícil, eu preguei para uma pessoa. E pediram minha ajuda, eu era o presidente da ordem, para eu ser interino e levar o projeto. Então, essa igreja estava do lado de uma faculdade, trabalhando com crianças. É claro que tem que trabalhar com crianças também, mas qual era o principal foco dela? Ao lado. O prédio da faculdade colado na igreja. Eu trouxe, nessa época, você entrevistou ele, né? Pastor Luiz Saião. Eu convidei ele para falar sobre criacionismo versus evolucionismo, né? Fiz uma palestra na igreja, convidei aquela juventude toda. E quando eu saí daquela igreja, 8 meses depois, tinham 60 pessoas já naquela igreja que eu ajudei no segmento. Então, eu acho isso, pastor. Falta projetos, falta sonhos, falta convicção de que Deus quer salvar. Deu uma cortada, vamos ver se ele volta. Pastor Alípio, me ouve? Pastor Alípio, deu uma cortada naquilo que o senhor estava falando. Poderia recapitular um pouquinho para nós? Eu não sei se pegaram, mas eu acho que o pastor tem razão com a frase que disse, e eu disse que falta a gente sonhar, projetar, entender onde a gente está inserido, né? E fortemente trabalhar em direção do crescimento da igreja, porque se uma certeza que nós temos, que nunca podemos perder de vista, é que Deus quer salvar pessoas. O instrumento é através de outras pessoas. Então a igreja de Cristo precisa ir firme aí para pregar o evangelho. Muitos pastores são acomodados, né? E quer que Deus mande cair do céu e ele fica deitado em berço esplêndido na sua cama até tarde do dia, falando que está exercendo o ministério integral, mas de integralidade não tem nada. Ele está totalmente com foco em outro local e não na igreja local. E isso acontece também, né, pastor Olímpio? A pessoa, ele assume o ministério, ele não exerce o seu ministério, ele não foca na igreja, ele não desafia a igreja, ele não motiva a igreja, e aí a igreja não vai crescer mesmo. Sim. E muitos desses confiam na pregação de domingo e não na pregação de cada membro da igreja durante a semana. Eu, quando penso em soerguimento,
eu equipo os cristãos para eles fazerem a lição de casa durante a semana. O domingo é colheita. O domingo é Uhum. resultado do que cada um de nós, pastor e ovelhas, trabalhamos durante a semana. É o que a Junta de Missões Mundiais Nacionais está trabalhando, a questão da igreja multiplicadora, né? Aquele primeiro contato, né? O que ela chama de aproximação das pessoas, fazendo ali o seu RI ou RD? RD é o relacionamento discipulador. O Discipulador. primeiro contato, ela tem um outro nome lá que eu esqueci, relacionamento, o primeiro contato da pessoa, não conhece ninguém, ela aproxima-se da pessoa e começa a fazer o primeiro contato, até pegar uma amizade, da amizade começa o evangelismo e depois, posteriormente, o discipulado. Então, falta isso, né? Desafiar a membresia a fazer o seu papel no dia a dia, o pastor fazer o dele, a membresia também, e aí os resultados aparecem, né? O relacionamento intencional, RI. Então, a nossa tendência é conversar e ter amizade só com cristãos. O ciclo de amizade é limitado com cristãos. E ao passo que nós temos que fazer novas amizades. Se queremos pessoas salvas, precisamos ter amizade com pessoas não salvas. E aí a Sim, luz brilha nas trevas, não vai brilhar no meio da luz. A luz já está sim. brilhando. Então, temos que perder esse medo, né, pastor Alipe, de ter contato com pessoas não crentes. Uma vez uma pessoa disse assim, pastor, eu fui convidá-lo para ir até a nossa igreja, ele falou, eu sou muito católico, se o senhor for na missa, eu vou na igreja. Eu falei, que dia que é a missa? Ele falou, sábado agora. Eu falei, eu vou, duvido, pastor. Sábado eu apareci lá. Ele ficou tão contente, foi me apresentar o padre. E o padre falou, pastor, o senhor aqui, eu vou te dar um presente. Me deu um pão caseiro, feito pelas irmãs lá, as freiras. Que pão delicioso! E eu queria ir todo sábado, falou, o senhor não vai ganhar mais pão, não, era só aquele, de boas-vindas, né? Mas, e domingo ele apareceu na igreja. Então, quebrou as barreiras, quebrou. Muitas pessoas não querem quebrar barreiras, não é assim, pastor? Exatamente. Pastor Wagner conta uma história em Boas Novas, que o coral de Boas Novas foi convidado para cantar na Igreja Católica, num Natal. Olha E aí. eles foram com o coral lá. E foi o maior número de conversões, porque o pastor pregou depois, o maior número de conversões que a igreja viu acontecer em Boas Novas. Lindo demais ele contando essa história. Então a gente precisa entender que a nosso relacionamento é intencional, né? Eu ando um pouco preocupado com duas coisas, né? A ideia de que o meu sermão de domingo vai garantir as coisas, né, em relação aos pastores. O meu sermão de domingo vai alimentar o povo. Deus vai fazer um milagre, sim, através do meu sermão. Mas o trabalho é feito de segunda a sábado. E a segunda coisa que eu ando preocupado é com a perda do foco, né? O pastor deve estar acompanhando aí os crentes discutindo tudo quanto é assunto na rede social e brigando sobre política. E eu fico vendo que a pregação do evangelho está ficando para trás. Esses dias eu fiz um desafio com alguns Aliás, amigos. perdão, pastor, perdão. Pode concluir. Não, esses dias eu fiz um desafio com alguns amigos e falei, revisita a sua timeline aí das redes sociais, vê as últimas 10 postagens que você fez, quantas vezes você falou de Jesus e quantas vezes você falou de política, né? É claro que política é uma coisa importante também, mas nós estamos aqui para pregar o evangelho. Então, o seu erguimento de igreja, ele acontece, conectando um assunto no outro, pastor, com o despertamento das pessoas que estão lá, da pregação do evangelho e de buscar os desigrejados, buscar aqueles que estão feridos, né? Da igreja amorosa aí, tentando trazer os que ficaram pelo caminho também. É verdade. Aliás, eu não sei como o pessoal acha tempo para ficar o dia inteiro no grupos das redes sociais discutindo e falando tudo de política. E será que está tendo tempo para evangelização, contato com o não crente? Eu acho que não tem tempo, porque está lá, o tempo está todo ocupado nas redes sociais, ele não vai ter tempo para depois falar, minha igreja não está crescendo, mas por quê? Porque não está investindo em vidas, né? Não vai cair do céu. Tem a nossa parte. Eu lembro de Tem. um caso, pastor, eu lembro do caso, não, lembro
do episódio com Jesus, onde ele vai até o túmulo e fala, tirai a pedra. E aí o que acontece? Ao tirar a pedra, ele fala, Lázaro, vem para fora. E ele manda desatar o Lázaro, que estava todo enrolado em faixas. Aquilo que nós podemos fazer, Deus não vai fazer. A tarefa não foi confiada a anjos, foi confiada a nós. Só vai crer quando ouvirem o evangelho, ouvir da boca daqueles que pregam. Não tem outro jeito. Anjo não vai anunciar, parte de nós, né? Parte de nós. É simples, né, pastor? Olhar para a ordem de Jesus. Ele não mandou pregar na igreja domingo, ele mandou pregar o evangelho. Ele não mandou, faz sermão de domingo, faz reunião de domingo. Ele disse, prega o evangelho em Judéia, Samaria, ou seja, vai pregando o evangelho, né? E quando a gente trabalha o soerguimento da igreja, né, a restauração da igreja, a primeira coisa que a gente põe como pilar é essa responsabilidade. A ninguém foi dada a liberdade de não pregar o evangelho. A ninguém foi dada a possibilidade de dizer, eu estou isento disso. É um chamado para todos. E essa responsabilidade eu trago como peso toda vez que vou trabalhar o soerguimento de uma igreja. Aliás, essa pandemia está mostrando para a igreja que muitas reuniões não eram tão necessárias assim. Muitos encontros, ensaios não eram tão necessários assim. A igreja está se readaptando agora através das mídias sociais, virtualmente, e que oportunidade a igreja tem agora de pregar o evangelho? Nós não sabemos aonde vai chegar a mensagem no Facebook, no YouTube, enfim, a igreja agora tem usado todos os recursos para proclamar o evangelho e ela precisou se readaptar. Os crentes têm contato com muitos amigos não crentes, podem enviar a mensagem da igreja que está gravada para um amigo não crente. Enfim, a igreja é isso, a igreja é a comunhão dos salvos, a igreja não parou porque não pode mais reunir no salão do templo por causa da pandemia, a igreja continua. Agora, a igreja precisa entender, eu ouvi uma frase do Josué Campanhã, pastor Alípio, esses dias atrás, ele deu algumas palestras e ele falou, a missão da igreja é única. Está registrado em Mateus 28, 19 e 20. Fazer discípulo. Ela precisa discipular. O resto é algo que os homens inventaram para tentar desviar o foco da igreja. A igreja tem que fazer discípulo, é isso que Jesus pediu. E observando o evangelho, nós vemos que Jesus passava mais tempo fora da sinagoga do que dentro. Sim. Ele estava direto em contato com gente. No barquinho ali, falando a multidões no meio do mar, com a mulher no poço, né, ali, a mulher samaritana, andando no meio da rua, no meio do povo. Jesus passava mais tempo com pessoas não cristãs do que na sinagoga, do que no templo, nas reuniões presenciais dentro das quatro paredes. Não é verdade, pastor? Exatamente. E dentro do cronograma, né, então, quando eu comecei esse trabalho de ajudar as igrejas no soerguimento, eu também tinha em mente que era importante entender o perfil da igreja versus o novo pastor que iria assumir. Então, eu sempre tentava fazer uma leitura da igreja que eu estava ajudando e buscar alguém com aquele jeitão, com aquele DNA da igreja. O que eu acredito também, pastor, é que as igrejas têm um DNA e isso não pode ser jogado fora. Não pode ser igual a prefeitura de cidade, que a cada governo que chega, muda tudo e faz do seu jeito, pinta tudo de outra cor. Cada pastor precisa entender a herança que ele recebeu e precisa desenvolvê-la. Né? Não sei se o pastor me permite um exemplo muito gostoso de contar, não sei se o senhor me permite. Tá. Quando eu fui pastor na PIB de Cubatão, nós queríamos uma missão e visão para a igreja. E a PIB de Cubatão, ela tinha um histórico, eu poderia contar várias histórias aqui, mas vou resumir, de ajuda às pessoas, de socorro, né? Gente morou dentro da igreja quando perdeu casa, várias situações. Então, a gente percebeu que no DNA da igreja era uma igreja que cuida de gente. E Cubatão foi esse o nosso slogan, né? Igreja que cuida de gente.
E a cidade de Cubatão hoje, assim, pastor Wesley que está lá me substituiu, a cidade de Cubatão hoje, muitos, quando alguém passa alguma necessidade, alguma dificuldade, dizem para as pessoas assim, você já foi lá na igreja de Cubatão, na PIB de Cubatão? A PIB de Cubatão começou a fazer várias ações para mostrar isso de forma prática, uma ação, né, que hoje o Alisson foi enviado para o seminário por mim, hoje ele é um dos pastores lá na PIB de Cubatão. O Alisson criou a Ação Mais Amor. A Ação Mais Amor era engraçado, né? O dia do Gari nós fizemos um grande café da manhã, eles começam às 5 da manhã, a gente estava servindo um grande café da manhã para todos os garis da cidade. Imagina esse pessoal contando do carinho da igreja. O dia do porteiro, o porteiro sempre recebe pizza para entregar para o outro. A gente fez pizzas para os porteiros da cidade, entregamos para os porteiros. Cubatão, na época, não tinha universidade, faculdade, então ela disponibilizava ônibus para levar o pessoal para as várias faculdades no entorno. 150, mais ou menos, estudantes nós atendemos naquela época, dentro dos ônibus, levando um kitzinho, um lanchinho e um folheto, né? Então, a igreja que cuida de gente, mas a ação mais amor, a ação demonstração de amor. E isso deu um impacto muito grande. No meu ministério na PIB de Cubatão, pastor, no primeiro ano eu batizei 105 pessoas. Resultado desse trabalho que a igreja toda sonhou. A gente tem que lembrar de levar a igreja a sonhar quando o assunto é soerguimento ou projetos e alvos ministeriais. Pastor Alípio, você revitalizou igrejas, e quais critérios usou no início? Logo você chegou, o raio-x que você teve, conte uma experiência de uma igreja dentre essas que você ajudou a revitalizar, uma delas. Você olhou, viu a situação, quais foram os primeiros passos para o desenrolar depois do avanço da igreja? Tá. Eu tinha um esboçozinho de um projeto pessoal que era bem meu, bem simples, né? 4 passos, 2 meses cada passo, tentando deixar a igreja em 8 meses, né? No processo de restauração. Então, sempre a primeira coisa é ouvir o maior número de pessoas possível, da igreja ou fora dela. Então, conversar com as pessoas que estão lá, né? O que aconteceu, tentar ouvir. Algumas, pastor, eu falo soerguimento, mas algumas igrejas estavam com 100 membros, mas a situação estava complicada, porque rachadas, feridas, pessoas machucadas, né? Então, algumas, o soerguimento teve a ver com cura de feridas. Então, os primeiros 2 meses, relacionamento, né? E tentar descobrir por que o vizinho não vem na igreja. Eu bati a palma na casa dos vizinhos, né? Algumas pessoas me acompanharam nisso, que trabalharam comigo, Marcelo Almeida, lá de Guarujá, o próprio pastor Michel, que é pastor da PIB de Bertioga hoje. Então, vamos ouvir o que está acontecendo. O pastor Michel, né? O pastor Michel é uma benção. Então, isso. Os primeiros 2 meses é relacionamento. Com a igreja, com os de fora, tentar andar pelo bairro, entender o que está acontecendo, quais foram as marcas que a igreja deixou no bairro, se não deixou nenhuma, por que não deixou, se as pessoas estavam abertas a ouvir as novas marcas e tudo. Segundo passo, então, entendi, vamos escrever o DNA dessa igreja. Aqui para esse bairro, para esse tipo de pessoa, para esse pensamento, o que as pessoas esperam da igreja, o que a igreja pode fazer em relação ao que elas esperam, fazer um encontro dessas duas coisas. Os outros 2 meses, que é o terceiro passo, é a adaptação da igreja com esse possível novo líder, conhecer o seu novo pastor. Geralmente, aqueles pastores que eu indiquei ficaram sendo pastores. Inclusive, na saída de Cubatão foi bem legal agora, né? Indiquei o pastor Wesley para o meu lugar, ele foi eleito por unanimidade pela igreja. Isso é muito legal. Então, conhecer o possível líder. E os outros 2 meses, começar a ver o projeto embrionado acontecendo. Começar a ver, então, esse trabalho do segundo passo, né? Conversar com a comunidade, trazer projetos para a comunidade acontecer. E de se despedir. É um trabalho simples, de percepção, de feeling, de tempo de ouvir as pessoas, de olhar, de entender. E principalmente, sabe, pastor, eu acho que a igreja ficou muito conhecida como o grupo de pessoas mal-humorada, que diz não, de cara fechada, né? Eu era jovem, eu passava na frente de uma igreja e falava, eu vou entrar em nada, esse negócio, esse povo, né, fechado, o povo parece que só se envolvem com eles, né? A grande questão que a gente
gostava de fazer aí é mostrar para as pessoas que a igreja é um lugar disponível a recebê-las, está aberta para as pessoas, que elas são bem-vindas, a criar esse espaço aconchegante para elas chegarem, né? Uhum. Pastor, como que uma igreja cresce de forma saudável? Depois que você revitalizou, o passo agora é crescimento, né? Como que ela cresce de forma saudável? Tá legal. Na revitalização, o plano de crescimento é trazer os que foram embora primeiro. Esses vão ser Certo. a força motora da igreja, né? Então, eu disse de uma igreja que eu preguei para tinha, no final, quando eu saí, tinham 60. Mas não eram 60 novos convertidos, 40 eu fui buscar. Fui na casa de todo Uhum. mundo, falei, vamos lá, tem um plano, tem um projeto, vem conhecer. Então, o primeiro ponto é trazer os que saíram na revitalização. No segundo momento, é realmente investir tempo na evangelização. Eu tenho algumas coisas, por exemplo, como é que eu faço o batismo? Eu faço do batismo uma festa, porque é uma festa. Eu peço para o batizando convidar o maior número de pessoas possíveis. Eu desafio, eu quero ver 10 pessoas da sua família aqui. Nesse dia, eu conto o testemunho do novo batizando. Então, eu não prego no dia do batismo, eu faço uma breve reflexão, mas eu conto o testemunho. E a família viu que essa pessoa mudou. Alguns falam, nem acredito, eu não sei o que aconteceu com esse cara, né? Então a gente mostra isso. Eu termino o batismo fazendo uma breve meditação evangelística e um apelo. Terminei o apelo, eu sempre termino. Você viu aqui pessoas que Jesus transformou a vida. Não está na hora de ele transformar a sua também? Termina o apelo convidando as pessoas para uma classe de batismo. Terminei o Uhum. apelo, orei por elas, tem uma classe de batismo começando no próximo domingo. Era engraçado porque eu já tinha batismo marcado. Quando eu fazia um, estava marcado o próximo para 4, 5 meses para frente sempre. E eu nunca tinha ninguém para batizar, mas eu marcava. E eu nunca deixei de batizar pessoas, porque Deus quer salvar. Deus quer salvar. Então, usar pontes, não deixar parar. O batistério não pode deixar de encher. E eu não gosto muito de igrejas que crescem trazendo outros membros de outras igrejas. Eu acho legal a igreja que cresce com a evangelização, com novas pessoas se rendendo a Jesus. Essa experiência do batismo era fantástica, pastor, porque o que eu dizia, você vem para a classe de batismo e você não é obrigado a se batizar. E se você não estiver pronto, eu nem te batizo. Mas você vem para conhecer sobre a nossa fé. E esse era o desafio. Vem conhecer a nossa fé. E 90% das pessoas que participaram de classe de batismo comigo, né, foram batizadas na sequência, porque a palavra de Deus é fantástica, né? Ela penetra onde a gente não pode ir. É verdade. Pastor, toda igreja que está em decréscimo pode ser revitalizada? Ou depende da Pode. circunstância? Pode. Pode. Eu acho que pode, pastor. Só acho que nem todo mundo tem esse chamado. Uhum. É simples, né? Por exemplo, esses dias eu conversando com um colega, ele falou assim: você é pastor auxiliar? Eu falei: sou. Ele falou: eu não tenho esse chamado. Eu acho que a gente, estou dando um exemplo simples, cada um de nós precisa entender o seu chamado. Algumas pessoas tentam fazer e não são vocacionadas para isso. Não estudaram o Uhum. assunto. Não, um pastor que vai trabalhar a revitalização, ele precisa ser bom de relacionamento. Eu acho que esse é um ponto. Uhum. Tem que ter facilidade de relacionamento, tem que ser uma pessoa que as pessoas gostam, né? Que as pessoas. Ele ganha a confiança das pessoas com facilidade. Então, acho que toda a igreja pode ser revitalizada, mas nem todo mundo foi chamado para esse tipo de trabalho. É um trabalho específico. Por exemplo, se o pastor me perguntar assim, quais coisas você não foi chamado para fazer? Eu diria música, por exemplo, se eu tocar a campainha, sai desafinado. Então tem coisas que a gente não foi chamado para fazer e precisa reconhecer isso. Sim. O senhor falando nisso, eu lembrei de uma mensagem que eu ouvi, que um pastor americano foi convidado para pregar numa igreja brasileira, e ele era teólogo, muito conhecedor das línguas e profundo, um grande exegeta, e pregou aquele sermão acadêmico,
e fez o apelo, ninguém foi à frente. Aí o pastor da igreja veio à frente, agradeceu o doutor, teólogo, e disse, olha, vocês acabaram de ouvir a mensagem, se Jesus tocou no seu coração, vem aqui entregar a vida a ele. Quase 30 pessoas foram à frente. O americano, depois terminou o culto, foi para a casa do pastor, olhou para o pastor e falou, cada macaco no seu galho. Então, o pastor tinha um bom de evangelismo, ele não, ele era um teólogo, ele falou, cada macaco no seu galho. Então, tem que ter, cada um tem um dom, cada um tem um dom. Todos nós somos chamados para evangelizar, fazer a nosso papel como evangelista, mas cada um tem um dom diferente do outro, né? Usar para a glória de Deus os dons. E aí, cada peça se encaixa dentro do corpo de Cristo. O meu dom, junto com o seu, soma, e aí vem o resultado. Não é verdade? Sim. Deixa eu mandar um beijo aqui para a Suelen, ex-ovelha lá de Cubatão, né? O José, que chegou aqui também, queridos amigos passaram aqui, e aqueles que eu não consegui ver, o William da China, o William, nosso missionário da China, passou por aqui também. A China tem passado uma luta muito grande, a China está vivendo um tempo de perseguição religiosa mesmo. Que Deus te abençoe aí, William, cuide de você, viu? Pastor, a respeito da revitalização de igrejas, todos aqueles que saíram, qual a porcentagem que o senhor conseguiu que eles voltassem? Tá. Jardim Primavera, por exemplo, de 22, rapidamente eram 60 irmãos. Eu lembro esse número claramente, assim que foi quando eu assumi a igreja a período integral. Quando chegou a 60 ali, rápido, que a gente buscou os que tinham saído, aí veio o convite, né? Eu acho que não muitas pessoas têm dificuldade de voltar, a não ser aqueles que já estão em outra igreja, adaptados, né? Porque eu não quero com isso que nenhum colega meu se sinta triste quando eu digo isso, os que pastorearam, porventura, essas igrejas, mas o que, de fato, faltou nas igrejas que eu tive experiência foi um projeto claro. Às vezes o pastor até tinha, a igreja não queria abraçar aquele projeto, entende? Então não tinha, porque não era aquele que a igreja queria abraçar. Na maioria das vezes faltava um projeto e o povo quer projeto, pastor. O povo quer ser desafiado, o povo quer ver a igreja crescer, o povo quer sonhar junto com a gente. Então, eu acho que não é muito difícil. O senhor fala do projeto que engloba todas as áreas da igreja nesse início, ou ele é um projeto mais simples no início? Explica aí para nossos convidados. Tá, eu vou chamar, no primeiro momento, no comecinho mesmo, eu nem chamaria de projeto, faltou alvo. Alvo. Né? Uhum. Isso, eu dizia, por exemplo, Igreja Jardim Primavera, irmãos, esse ano nós vamos batizar 40 pessoas. E não vamos jogar ninguém dentro da água, não. Vão ser discipulados, vão se converter de verdade. Nós vamos batizar, Deus quer salvar. Quem se compromete a ganhar pelo menos uma no ano? E o povo se comprometia, o povo saiu dali com esse desejo de experimentar a bênção que é, né? Evangelizar uma pessoa e levá-la até o batismo. Eu faço um tipo de batismo um pouco diferente, claro que respeito, se eu for pastorear um dia uma igreja que não gosta que se faça assim, todo o meu respeito. Mas as igrejas que permitem, eu levo quem ganhou para Jesus para batizar junto comigo. Então é uma festa, uma emoção. Chora todo mundo ali, né? E aquela pessoa ganha alguém para caminhar, alguém que é maduro, que ganhou ela para Jesus, né? Então, vira um alvo pessoal. Na verdade, e aí, esse primeiro momento, a gente vai pondo alvos, né? Então, olha, o culto de hoje tivemos 10 pessoas. Olha, queremos amanhã ter 15 pessoas aqui cultuando ao Senhor com a gente. E nesse interim, escrevendo, de fato, os projetos. E aí, os projetos, no primeiro momento, simples. Projetos simples. Primavera, ela estava precisando retomar o relacionamento com a comunidade. Nós criamos projeto de costura lá. Então, durante a semana, o nosso tempo era cheio de máquina de costura e mulher costurando, bordando, né? Começou o pessoal, os maridos vir tomar café para buscar as esposas, e a gente começou a estar lá e evangelizar todo mundo. Então, projetos simples com a intenção de pregação, né? Eu vejo que alguns projetos, eles param na área social, e é importante fazer projeto social, mas eles precisam ser intencionais.
fazer área social, tem outras pessoas que façam. A igreja precisa fazer mais do que o social. O social tem que ser uma ponte, ela tem que ser um meio, ela não tem que ser o fim, né? Muito bem. Pastor Alípio, que bom ouvi-lo nesta noite sobre revitalização de igreja. Outra oportunidade, quero fazer uma live para falar sobre missões mundiais. O senhor trabalhou muitos anos aí dentro dessa área, né? E tem muita coisa para contar, muita experiência de campo, a mobilização no estado de São Paulo. Vamos marcar uma live depois aí, se o senhor permitir, para falar só sobre missões depois, mundiais. Muito obrigado, pastor Ali, por esse tempo hoje aqui comigo, falando sobre revitalização de igrejas. Eu creio que foi enriquecedor para todos nós. E eu gostaria que o pastor fizesse uma oração agora, nesse final de live, orasse pelo nosso Brasil, pelo mundo, que está passando por esse momento tão difícil, né? O momento da pandemia, que em breve os cientistas descubram aí uma vacina que imunize mesmo a população mundial e possamos ficar mais tranquilos e volte à nova realidade, ao novo normal, como tem falado por aí, e que as coisas possam voltar a acontecer como acontecia antes, tá bom? Obrigado, tá bom, pastor. Muito obrigado, eu que agradeço. Se estivesse em casa, ia mostrar para meus amigos que passaram aqui o seu livro, né? Você tem aí se dedicado a escrever, que Deus continue usando o teu ministério. Uma honra para mim estar aqui batendo um papo contigo. Eu acho que a gente tem ideias bem parecidas aí, e aí o papo fluiu, que a gente até foi mais prático do que teórico no bate-papo hoje, né? Porque a gente se encaixava ali no tema e muito legal. Você tem feito um ministério relevante, tem sido um líder entre os batistas. Obrigado pelo teu carinho, né, o teu amor pelos batistas e o teu tempo, o teu empenho. Que Deus continue usando a tua vida, viu, pastor? Privilégio estar aqui. Eu que agradeço o seu tempo aí precioso com a gente aqui. E Deus abençoe a sua vida, a sua família, seu ministério lá, junto com o Wagner Vailate, no Colegiado da Boas Novas. Obrigado. Vamos orar então, irmãos queridos. E após a oração, o pastor Cleverson aí, não sei se ele encerra, se ele fala mais alguma coisa da minha parte após a oração, eu me despeço de vocês. Tá bom? Ok. Obrigado, Senhor, pela rica oportunidade de estarmos juntos aqui, louvando e engrandecendo o teu nome. E estamos aqui na tua presença com o nosso coração tocado pelos sonhos de ver as tuas igrejas maiores, mais fortes, mais relevantes, Pai. Não é nenhum pecado trabalhar o crescimento de igreja, porque é para o engrandecimento do teu reino, do teu nome. Que em nome de Jesus, cada cristão entenda a oportunidade que tem de falar do teu amor, de ver pessoas rendidas a ti, pela sua instrumentalidade, que cada cristão se dedique a ganhar alguém para Cristo. Que esse seja o desejo de cada um de nós, Pai. E que as igrejas, a tua igreja, as igrejas batistas, sejam mais fortes, mais sólidas, mais amorosas e mais estratégicas na pregação do Evangelho, Pai. Abençoa as nossas vidas. Obrigado pela vida e ministério do pastor Cleverson, por sua família, pela sua dedicação. E que em nome de Jesus, estejamos sempre prontos a responder o teu chamado, que as tuas ordenanças sempre sejam cumpridas pelo teu povo e que tua bênção chegue a cada um que ouviu, que está aqui conosco nessa live, ou que ouvirá depois. É o que eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Um abraço, pastor Alípio, um abraço a todos os convidados e aqueles que vão entrar depois na gravação. Fiquem com Deus. Até amanhã às 21 horas.